Olá, bom dia, bem-vinda, bem-vindo, você que está chegando aqui na nossa live semanal, das quintas-feiras, às 7 horas da manhã. Essa será a última live do ano, com projetos novos para 2023, e hoje o tema é o equilíbrio emocional, segundo a visão sistêmica. Bem-vindo a Carol, a Ângela, Carmen, Margarete, bem-vindas. Olá, Carla chegando por aqui. É um prazer ter vocês aqui tão cedinho, já na nossa tradicional live das 7. Como eu disse, é a última do ano, para quem está aqui ao vivo, né? Ano que vem teremos novos projetos, vamos ver como isso vai ficar. A Vanessa chegando por aqui, a Márcia. Bom dia. Vamos abordar hoje a questão do equilíbrio emocional. Será que o equilíbrio emocional tem a ver somente com as emoções? Com o que nós sentimos? Qual é o papel do corpo? Qual é a questão que envolve o nosso lugar no mundo, o sistema? Vamos olhar para tudo isso hoje, vamos refletir. Eu vou deixando aqui como equilíbrio de troca, sugestão, quem quiser compartilhar essa live, quem achar que o tema é interessante, quiser compartilhar, clica aqui no aviãozinho, convide os seus contatos para que a gente possa pensar, refletir sistemicamente a respeito desse tema do equilíbrio emocional, né? E enquanto isso eu vou fazendo dois convites importantes. Primeiro, no próximo sábado, para quem está ao vivo aqui, hoje é quinta-feira, sábado, dia 17 de dezembro, a partir das 8h30, teremos também o nosso último encontro de constelação presencial de 2022. Aqui em Santos, para quem estiver em Santos e na região e próximo, São Paulo também é um pulinho. Nós teremos nosso workshop de constelação familiar a partir das 8h30 aqui em Santos. Na minha bio tem link, tem o arte para vocês verem, local, horário e tudo mais. Entrar em contato quem tiver interesse em participar desse encontro de autoconhecimento, de ampliação da consciência, que vai ser no dia 17, sábado. E o convite também para o dia 28 de dezembro, a última quinta-feira do ano, nós faremos uma meditação na praia, uma meditação na beira do mar, que é uma delícia. Eu costumava fazer isso praticamente todo ano, até a pandemia, né? De lá para cá a gente ainda não voltou, mas é uma meditação de final de ano, que nós vamos trabalhar a questão da gratidão, a questão da ordem sistêmica, olhando ali o mar, ouvindo os sons do mar ali no pôr do sol. Vamos torcer para que tenha sol, né? Aí nós vamos ver o pôr do sol também. Então é um evento assim imperdível, e nós estamos nesse evento solicitando uma doação. A gente pede pelo menos R$10 múltiplos, que nós vamos doar para a ABASE. A ABASE é a Associação Beneficente de Assistência Social ao Excepcional, para jovens, crianças e adultos idosos com deficiência intelectual ou inteligências múltiplas. Então, nesse evento, nós vamos nós vamos, perto do fim do ano, fazer um equilíbrio de troca. Nós vamos receber momentos de relaxamento, de centramento, de equilíbrio, e nós vamos doar algo para aqueles que necessitam, então, em prol da ABASE. E fica o convite também para quem quiser participar desse evento delicioso com a gente. Vai ser no dia 28. Então, feitos esses dois convites, vamos iniciar aqui as reflexões a respeito do equilíbrio emocional para você. Vamos começar a interagir um pouco. Sempre é bom interagir olhando vocês aqui. É um prazer, né, contar com vocês. O que é, em uma palavra, equilíbrio emocional? O que você colocaria aqui como equilíbrio emocional? Numa palavra, o que vem para você quando você pensa nesta palavra, equilíbrio emocional, né? Coloca aqui em uma palavra. Só a sua ideia, não tem certo, não tem errado, simplesmente a gente está refletindo junto, a gente está sentindo, a gente está ampliando a consciência. Então vamos sempre procurar aqui a ajuda dos nossos representantes aqui, é o nosso bonequinho. Então vamos colocar aqui, vamos dizer que sou eu aqui, ou que você tem o seu representante. Como é que você acha que você está no equilíbrio emocional?
A Carmen falou controle. Equilíbrio emocional seria o controle. E para vocês, para as demais pessoas que estão aqui, a Bianca está dizendo aqui controle emocional é segurança. Então, quando a Carmen está no controle, ela se sente no equilíbrio emocional. A Bianca, quando ela está segura, Lu, Rafael, bem-estar. A Cida dizendo calma. A Ângela, harmonia. Então é interessante, né? Que cada pessoa, a Vanessa colocando aqui libertação. Então é interessante, todas as palavras têm sim a ver com equilíbrio emocional. E é interessante que cada um colocou uma. E aí a gente já começa a refletir. Se cada pessoa coloca um conceito para o equilíbrio emocional e cada uma delas é diferente, isso significa o quê? Que nós trazemos algo, cada um de nós tem uma dinâmica e traz algo que vem de algum lugar. Olha que a Sandra também está dizendo calma, repetiu a calma aqui, mas cada pessoa traz esse conceito, essa ideia, essa reflexão de algum lugar. Todos nós temos um lugar de onde a gente traz os nossos conceitos, nossos padrões, as nossas crenças, os nossos valores, e é óbvio que esse lugar é o nosso sistema familiar. É de onde nós aprendemos a ser quem nós somos, onde nós nos identificamos. Então, quando nós nascemos, nós estamos dentro de um sistema familiar. A gente é oriundo, a gente é descendente de uma série de pessoas que passaram por uma série de histórias, por questões fáceis, difíceis, problemas, né? Alegrias, enfim, e tudo isso traz o quê? Traz alguma dinâmica que a gente herda, mesmo que de maneira inconsciente. E tem pessoas que falam, mas então, eu fui adotado, eu não conhecia a minha família. Todos nós conhecemos a nossa família biológica, mesmo que nós tenhamos sido adotados. Conhecemos no sentido assim, olha no espelho. É só olhar no espelho que a gente vai ver primeiramente o nosso pai e a nossa mãe. Nós precisamos reconhecer em nós o nosso pai e a nossa mãe. Então estou eu aqui voltando para a ajuda dos nossos companheiros aqui, nossos bonecos de representantes, estou aqui. Se eu olho no espelho, eu vou ver, eu vou enxergar, eu vou reconhecer características da minha mãe e do meu pai, né? Não só fisiológicas, fisiognômicas, mas nós vamos reconhecer em nós traços dos nossos pais. Características que eles tinham, que às vezes eram saudáveis, outras que não eram saudáveis, né? E a gente passa por períodos na vida, quando nós somos pequenos, se nós crescemos, claro, né, com os nossos pais, se nós somos cuidados por eles, muitas vezes fomos por outros familiares, por instituições, fomos adotados. Claro que cada um tem a sua história, mas quando nós fomos criados pela nossa família de origem, pelos nossos pais, nós, desde pequenos, estávamos ali observando, percebendo o que acontecia. Como era a dinâmica entre os pais? Como é que eles se relacionavam entre eles? O que eles falavam a respeito de família, de amizade, de dinheiro, de relacionamento, e não só o que eles falavam, como eles agiam principalmente. Qual era o modelo que eles passavam para nós e qual é o modelo que nós também, dentro da nossa individualidade, captávamos daquilo. Então nós fomos modelando, moldando o mundo, as suas características de acordo com as nossas experiências de vida. Então aquilo que a gente via dos nossos pais, da nossa família, a gente aprendia, né? E aí a gente foi crescendo, e quando foi a próxima época ali, a adolescência, o que acontece na adolescência? A gente precisa se individualizar, a gente está caminhando para o mundo adulto, começando a caminhar para o mundo do adulto jovem, e aí muitas vezes a gente se rebela contra os pais, contra a família. Por quê? Porque é uma primeira tentativa de mudar, de quebrar um pouco esses padrões, de fazer do nosso jeito. Então todo adolescente tem algo de rebelde. Às vezes essa rebeldia, a gente coloca ela submissa e a gente não manifesta. Às vezes a gente vive como realmente um jovem adolescente rebelde e vai contra, quer fazer tudo diferente do que os nossos pais falaram, e a gente faz, e aí dá problemas, e aí fica uma criança, um jovem problemático, etc e tal. Bom, enfim, isso faz parte, né, do processo da adolescência. O adolescente sempre vai fazer alguma coisa, vai dar algum trabalho. Por quê? Porque está buscando se individualizar. E a gente vai crescendo, continua crescendo, vai para o mundo do adulto, e de repente o que acontece?
quando a gente se percebe, nós estamos novamente repetindo muito dos padrões familiares, muito do padrão do pai, da mãe, e aí por vezes a gente fala assim, eu nunca vou ser igual ao meu pai, eu vou fazer isso, minha mãe, não sei o que, critica a mãe, etc, o pai, e quando se vê depois como adulto, com seus próprios filhos, está repetindo tudo aquilo que a gente falou que não ia fazer, dos pais, da família, do modelo familiar. Quando nós nos percebemos, estamos lá como adulto repetindo. É verdade ou é mentira? Faz sentido isso ou não? Coloca aqui nas respostas. Você se identifica com isso? Sim ou não? Coloque aqui para a gente ver se essa é uma ideia que faz sentido ou não faz sentido. O Dr. Ozônio está dizendo aqui, isso é incrível. É verdade, isso é incrível. Isso se chama a nossa vida, o modelo de crescimento e desenvolvimento humano. E eu vou dizer mais. A Anja está dizendo que sim, que faz sentido, que ela percebe que isso é sim uma realidade, a Bianca também, né? Então a gente se vê repetindo muito dessas dinâmicas. Isso já foi cantado em verso e prosa. A Carmen também está dizendo que sim. Vocês conhecem, todo mundo conhece Elis Regina, né? Mesmo das gerações mais novas, por ser uma cantora maravilhosa, né? A história dela, tem um filme da história dela, inclusive com todas as dores que ela trouxe, né? É um filme muito interessante. Ela cantou aquela música maravilhosa, como nossos pais, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos mesmos e vivemos como os nossos pais. Uma música maravilhosa, uma música que toca, que emociona, que mostra que esse realmente é um dos caminhos, né? A gente cresce, a gente muitas vezes recusa, quer ficar diferente, quer fazer diferente e acaba, quando adulto, repetindo as dinâmicas. Às vezes a gente faz dinâmicas opostas, mas fazer igual ou fazer o oposto, no fundo, é a mesma coisa. Não tem diferença entre você fazer algo do mesmo jeito e você rechaçar aquilo e falar, eu vou fazer totalmente o contrário. No fundo, são dinâmicas polares, né? A polaridade. E polaridade fala muitas vezes da mesma coisa, simplesmente são polos opostos e complementares, assim como dia e noite. O dia, ele tem a noite dentro dele, a noite tem o dia dentro dele, yin e yang são as polaridades. Desde que o universo é manifesto, ele se mostra através das polaridades. Estamos aqui no dia hoje, quem está ao vivo, dia 15 de dezembro, dia 21 de dezembro vai começar o verão. É o dia mais longo do ano, a noite mais curta do ano, ou seja, já é o máximo do verão. O primeiro dia do verão já é o expoente, o máximo. E o mínimo do inverno e do frio, o máximo do calor, o mínimo do frio. Por quê? Porque as polaridades elas vão se alternando durante o ano. Então agora o yang, o calor, o sol, o dia está crescendo e a noite, o frio, o inverno está dormindo cada vez mais. Chega dia 21 de dezembro, está o topo do verão, o dia mais longo, a noite mais curta. A partir daí começa a entrar o quê? O inverno. Mas como? Um calor, o sol a pino, meio-dia lá na cabeça. Então começa, mas bem pequenininho. E aí ele vai entrando. Daqui a 6 meses nós estaremos na polaridade oposta. O inverno chegando, né? O solstício de inverno, 21 de junho, e o mínimo do calor e o mínimo do verão, e aí a vida vai assim, oscilando. E dentro de nós esses movimentos também oscilam, as polaridades em yang, mãe e pai, tudo isso dentro de nós acontece no mundo, no universo, na vida. Impressionante o quanto é verdade, diz aqui a Sandra, é verdade. Sim, são dinâmicas da vida, nós não inventamos isso, basta que a gente observe, como observadores a gente pode perceber como essas dinâmicas funcionam. Então, aí está esse modelo de mundo, de vida, de equilíbrio emocional que a gente vai buscar. Passa pelo ponto de que eu estou aqui, eu preciso estar no meu lugar. Então eu vou trazer essa discussão, como nós temos aqui um tempo limitado, né, uma live de 45, 50 minutos, um pouco mais, nós temos como introduzir um tema, fazer algumas reflexões, e a meditação do final que a gente faz, mas a gente vai aprofundar esse tema para quem quiser aprofundar esse tema também no último encontro sistêmico do ano, que nós fazemos nas terças-feiras à noite. Geralmente nós temos o tema da live de quinta. Na próxima terça-feira às 20 horas, a gente aprofunda esse tema, a gente aprofunda no nosso encontro sistêmico de terça-feira à noite. O último do ano será no dia 20. Dia 20 de dezembro, terça, 20 horas, nós vamos ter aí o período que a gente faz das 8 às 10, 10 e 15, a gente tem mais de 2 horas aí de
reflexões, vivências, leituras a partir do tema da live. A gente aprofunda no encontro sistêmico. Quem quiser participar, vamos lá, mas aqui a gente já vai trazendo esse tema. Então, se eu estou aqui, esse é o meu representante. Para que eu possa ter equilíbrio emocional, algumas condições eu tenho que viver, eu tenho que cumprir. Então, trazendo sobre o viés da visão sistêmica, primeiro eu vou colocar, eu preciso estar no meu lugar em ordem. O meu lugar é o meu lugar de força, é o meu lugar de poder. Poder o quê? Poder pessoal e de poder fazer as coisas em harmonia, em equilíbrio, né? Então, esse lugar de poder significa que eu estou aqui. Se eu estou aqui e eu me coloco numa posição acima dos meus pais, atrás deles, cuidando deles, eu estou no lugar de quem? No meu lugar? Não, não estou no meu lugar. Eu, como filho aqui, me coloco no lugar de pais dos meus pais. Então, na verdade, eu estou entrando no lugar dos meus avós. Olha só, isso aqui é um lugar de poder? É um lugar de força, é um lugar de equilíbrio, é um lugar de ordem? Não, não é um lugar de equilíbrio. Não é um lugar onde nós vamos ter um equilíbrio emocional. Por quê? Porque eu estou fora do meu lugar. Eu estou fora de ordem, querendo cuidar, ser o pai dos meus pais. Não é um lugar saudável. Ah, então você está dizendo que se os pais envelhecerem, ficarem independentes, eu não vou fazer nada, não vou fazer... Bom, como eu sempre digo, quem me acompanha sabe que a gente sempre busca esse conceito de estar no lugar em ordem. Se os nossos pais não conseguiram envelhecer bem, com saúde, com independência, com autonomia, muitas vezes por conta das questões pessoais deles, eles não souberam envelhecer com saúde, eles não souberam envelhecer com autonomia financeira, autonomia emocional, muitas vezes nós vamos precisar ajudá-los, mas sempre permanecendo no lugar de filhos. Então eu não sou maior que meus pais, por exemplo, eu estou aqui como filho, eu posso, na minha vida, de repente olhar algo para eles e ajudar na função de filho, sem infantilizá-los, sem olhar para eles como menores, e simplesmente ajudando do meu lugar de filho. Tá? Então esse é um exemplo, o primeiro exemplo do local, da ordem, porque o Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, falava sempre em ordem. A ordem é uma das leis da vida. A ordem é a polaridade complementar do amor. Não basta ter amor, o amor tem que estar em ordem, porque o mesmo amor que cura é o que adoece. Quando o amor está em ordem, ele cura. Quando nós estamos no nosso lugar, na nossa ordem, nós estamos no movimento saudável. Se nós estivermos fora de ordem, um amor em desordem, esse amor ele vai adoecer. E é o que a gente observa nas famílias. As famílias são o lugar onde mais temos amor. Eu acredito que ninguém vai negar isso, né? O amor na família é o maior lugar que existe, porém os problemas, as desordens, o sofrimento, as relações abusivas e etc., também existem num número muito grande na nossa família. Então é interessante olhar para isso, né? Com um olhar crítico, assim. Se é o lugar onde tem mais amor, porque é o lugar onde tem mais sofrimento também. Porque esse amor, ele não está em ordem. Então nós precisamos ter o amor em ordem. O que é ordem? Ordem é que ele está cumprindo as funções sistêmicas da vida. Existe pertencimento, não há exclusões. Esse amor tem a hierarquia, então como eu falei, quem chegou primeiro aqui, por exemplo, são os pais, eu cheguei depois, quem são maiores são os pais. Maiores não significa melhores, não significa que eles vão me controlar e me dominar, mesmo eu já sendo adulto, eu tenho que obedecer tudo que os pais falam. Não é isso. Simplesmente significa que eles vieram antes, são maiores, têm mais vida, mais tempo de vida, e aos pais cabe dar e aos filhos receber, até que se torne adulto. E a partir de agora, eu no meu lugar também, não tomo um lugar de ninguém, dos avós, não fico maior que meus pais, eu fico no meu lugar e agora eu vou repassar para os meus filhos quando eu tiver filhos. Então agora eu sou maior, meus filhos são menores, e mesmo quando eles crescerem, eles também não vão ter que cuidar de mim. Se eu estou aqui, eu falo, filho, filha, eu quero que você cuide de mim. Eu preciso de segurança, eu preciso que você me ajude, eu preciso que você me sustente, que você me dê emocionalmente. Então o que eu estou me colocando? Eu estou me colocando menor que os meus filhos, e eles têm que ser maiores. A mesma coisa que meus pais esperaram de mim, agora eu espero dos meus filhos. Então esse amor que está aqui é um amor em desordem, é um amor fora de ordem. Eu recebi dos meus pais, agora eu faço o quê? Agora eu dou para os meus filhos, e assim o amor
está em hierarquia, está na ordem certa, e esse equilíbrio de troca se dá de cima para baixo, né? Entre pais e filhos, a relação é: os pais são maiores, os filhos são menores, os netos são menores. Menor e maior significa simplesmente na hierarquia, no tempo. Não significa melhor, maior, que tem que obedecer, que tem que mandar. Não é nada disso, tá? Significa simplesmente o lugar onde nós nos encontramos, que é o lugar de força, de poder, é o lugar saudável. E aí eu vou ler um trecho aqui para vocês, que vai, de uma maneira muito linda, falar sobre isso, que é do livro do Bert Hellinger, No Centro Sentimos Leveza. No centro sentimos leveza. Qual é o centro? O centro é esse lugar, o meu lugar central, o meu lugar de força, o meu lugar de poder. E esse trecho aqui, o Hellinger traz do Boris Munchausen, um poema dele que chama-se A Bola Dourada. Quem é constelador aqui? Tem vários alunos aqui, consteladores, já conhecem de alguma maneira, já ouviram, já leram esse texto. Eu vou repetir aqui, do livro do Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, o trecho A Bola Dourada. O que eu recebi pelo amor de meu pai, eu não lhe paguei, pois em criança eu ignorava o valor do dom. E quando eu me tornei homem, endureci como todo homem. Agora eu vejo crescer meu filho, a quem amo tanto, como nenhum coração de pai se apegou a um filho. E o que eu antes recebi, estou pagando agora, a quem não me deu nem vai me retribuir. Pois quando ele for homem e pensar como os homens, seguirá como eu os seus próprios caminhos. Com saudade, mas sem ciúmes, eu o verei pagar ao meu neto o que me era devido. Na sucessão dos tempos, o meu olhar assiste, comovido e contente, o jogo da vida. Cada um, com um sorriso, lança adiante a bola dourada, e a bola dourada nunca é devolvida. Fez sentido esse poema para você, A Bola Dourada? Ele fala sobre a ordem, o amor em ordem. Muitas vezes isso é duro, é difícil, mas é assim, a bola dourada, nossos pais receberam dos pais deles, passaram para nós e nós passamos aos nossos filhos. Muitas vezes a gente, nas nossas carências, a gente espera que os filhos devolvam essa bola dourada para nós, mas não cabe a eles fazer isso. Se eles fizerem isso, eles estão deixando de dar para os filhos deles e tendo que dar de volta para nós. Então a gente está roubando algo dos nossos netos. Isso não é saudável. Faz sentido isso para você? De alguma maneira esse poema tocou você? Coloca aqui nos comentários. Sim, não, fez sentido, não fez sentido, eu concordo, eu não concordo, tá tudo certo, não tem julgamento, isso é individual, né? A gente sabe que ninguém é obrigado a aceitar um conceito, nem os conceitos sistêmicos, a gente vive de acordo com aquilo que para nós faz sentido. A Bianca está dizendo que sim, faz sentido. Esse poema Bola Dourada, eu acho ele muito lindo, né? A Anja dizendo assim, sim, como é importante as funções em ordem, para mim foi um grande despertar, Carmen, achei muito sentido, a Cida, sim, fez sentido. Olha, gente, eu sou médico, sou psicólogo, quem não me conhece, né? E eu atendo diariamente pessoas, eu não sei nem quantas milhares, centenas, dezenas de milhares de pessoas eu já atendi nesses 35 anos de medicina, né? Atendendo diariamente as pessoas, e sempre vem casos assim que eu percebo que o fator de adoecimento tem a ver com isso, tem a ver com tudo isso aqui que a gente está trazendo aqui. Olha aqui, a Carmen dizendo, achei muito sentido, a Cida sim, a Lu Rafael fez sentido, a Patrícia fez sentido, aprendi isso esse ano, exato, a Patrícia entrou aí no curso, é aluna do Consciência Sistêmica, está na prática aprendendo sobre tudo isso, vivenciando e buscando ficar nesse amor em ordem, né? Nesses dias mesmo atendi um homem de 40 e poucos anos, um homem rígido, um homem que trabalha, um homem que tem a sua atividade física e tudo mais, que traz diversos traumas, colocando isso, né, na consulta. Eu tenho isso, eu tenho essa doença, eu tenho esse problema, porque meu pai era assim, porque ele bebia, porque ele empurrava a minha mãe, eles se brigavam, e desde pequeno eu fiquei traumatizado, e agora eu tenho isso, agora eu tenho ansiedade, agora eu tenho... Um homem de 40 e poucos anos de idade. Então, o que nós observamos, né? Claro, isso existe demais. Enquanto a pessoa não tiver consciência do seu lugar no mundo, não tiver consciência do que deve ser feito para
que possa vivenciar a vida em ordem, em equilíbrio, ela vai ficar se lamentando dos pais. Todos nós já passamos por isso. Lamentar o que os pais deram, o que os pais não deram, criticar, julgar os pais. Os filhos geralmente, né, quando não tem uma consciência sistêmica, um olhar para as leis da vida, vão ter queixas, vão ter dinâmicas de sofrimento em relação aos seus pais. Isso é algo frequente demais, né? E falava, ele se queixava, ficou assim, eu fiquei observando, percebendo, né, no próprio traço de caráter, né, a questão ali do traço de caráter rígido, a competição com o pai, enfim, uma série de coisas que já no diagnóstico, no olhar, a gente já consegue fazer esse diagnóstico, né, para poder, inclusive, ajudar essa pessoa. E aí, com o tempo, falando, eu falei, eu vou precisar interromper de alguma maneira, né? Porque senão vai passar aqui a consulta inteira somente se queixando, e aí não abre um espaço para mudança. E quantas vezes na vida a gente não faz isso? A gente se queixa, a gente reclama da vida, a gente reclama das coisas, a gente reclama dos pais, das oportunidades que não tivemos ou que passaram, que não aproveitamos, e aí a gente fica dessa maneira. Quando a gente fica nesse movimento, sabe o que acontece? Está aqui. Tá, os pais representam o passado, os pais representam a energia ancestral. Nos pais está contida a energia de todos que vieram antes também, assim como em nós. E se nós estamos aqui olhando para os pais, tá vendo aqui? Nós estamos olhando para os pais, queixando, reclamando, vendo o que faltou para mim, o que meu pai fez com a minha mãe, o que eles fizeram entre eles, o que eu tive que interferir, etc. Eu estou olhando para onde? Eu estou olhando para eles. E os pais são o quê? São o passado. Então os pais estão no passado, uma energia do passado, e eu fico me lamentando, queixando, olhando para o passado. Se eu olho para o passado, eu não olho para cá. Lembra? Polaridade yin yang, passado, futuro, morte, que é o que vem do passado, ancestralidade, e vida, que é o futuro. Então eu estou olhando para o passado. Quando eu fico com queixas, com críticas, sofrendo o que eu recebi, o que foi errado, o que fizeram comigo, o que não me deram, que eu queria que tivessem me dado, o que acontece? Eu estou focado no passado, sofrendo pelo passado. E o passado, se eu fico preso nele, eu vou entrar no mecanismo, num modo que se chama, geralmente eu vou entrar na depressão. Depressão significa simplesmente um vazio que geralmente tem a ver com a função dos pais. Eu não aceitando meus pais, não tomando a vida que vem deles, fica um vazio. Por quê? Porque para que eu esteja bem, eu esteja centrado no equilíbrio emocional, que é o tema de hoje, eu preciso estar com a vida em plenitude, eu preciso ter tomado a minha vida. E a minha vida veio de onde? Veio daqui, diretamente dos pais. Claro que antes deles tiveram meus avós, meus bisavós, dezenas, centenas de pessoas. A vida passou por todos e chegou até mim. E o que eu preciso fazer com essa vida? O que todos eles inconscientemente esperam, mesmo os que já não estão aqui, eles esperam que eu pegue a minha vida. Eu sou o representante deles hoje. Bert Hellinger falava assim: nós somos o sonho dos nossos antepassados. Nós somos o sonho dos nossos antepassados. Né? Mas muitas vezes nós agimos como se nós fôssemos o pesadelo dos nossos antepassados. Né? Por quê? Porque nós ficamos olhando para o passado, nos lamentando, sofrendo, reclamando, e aí eu deixo de tomar a vida. Meu pai é isso, minha mãe não fez aquilo. Então a vida que eles doaram em plenitude, 100% para nós, eu não tomo. Fica esse vazio no futuro, no correr da vida, né? Isso vai se transformar naquilo que a gente chama depressão, esse vazio da função do pai, da mãe ou dos dois. Tá? Então depressão é isso. A pessoa deprimida não fica sempre presa no passado. O que aconteceu, o que não aconteceu, por que eu passei por isso, por que me fizeram isso, por que eu não aproveitei aquela oportunidade, por que isso? Então sempre preso num passado negativo de sofrimento. Isso se chama depressão. Mas depressão não é a química cerebral da depressão da serotonina, etc. Sim, mas isso é uma consequência, não é a causa. A causa está no vazio de tomar a vida. Não tomei, fiquei julgando, fiquei criticando. E aí, quando eu fiz isso, esse vazio, com o tempo, se chamou depressão e se manifesta como uma doença
física psicológica, uma doença devida, que é uma das doenças mais prevalentes do mundo, uma das 3 doenças mais incapacitantes do planeta é a depressão, sabia disso? Então, faz sentido isso para você? Sim ou não? Essa explicação que entra em jogo a medicina, a psicologia, a psiquiatria sistêmica faz sentido para você? A origem da depressão, o tema hoje não é depressão, a gente falou sobre isso semana passada, mas é importante colocar, por quê? Porque esse mecanismo de adoecimento nos tira do nosso centro e nos tira do nosso equilíbrio emocional. Fez sentido para você isso? A Angela está dizendo que sim. Sentido, a Vanessa faz total sentido, né? A Simone dizendo que sim, faz sentido também. Bom dia, Flaviana. Então, gente, esse lugar de equilíbrio emocional é o lugar de ordem. Então, vocês viram ali, eu li o trecho para vocês da bola dourada, né? E nesse lugar a gente precisa ter esse centro, ter esse equilíbrio. O Rafael dizendo que sim, a Patrícia também sim. Bom, eu vou ler para vocês agora. Nossa, como o tempo passa, né? A gente já está se encaminhando aí para o final da nossa última live de quinta do ano. Eu fiz o convite já que no próximo, para quem está ao vivo aqui, no próximo sábado, 17 de dezembro, a partir das 8h30, aqui em Santos, workshop presencial de constelação. No dia 20, vamos aprofundar esse tema no encontro sistêmico e equilíbrio emocional, nas terças às 20 horas, também vai ser o último do ano. E dia 28 fica o convite para meditação, para nossa meditação na beira do mar. Quem estiver em Santos, quem quiser vir para essa meditação maravilhosa, vamos torcer para fazer sol, para que a gente possa meditar ouvindo o barulho do mar e vendo o pôr do sol. É um evento que eu fiz muitos anos, até a pandemia, e agora vamos retomar. E esse evento vai ser em benefício da ABASE, que é a Associação Beneficente de Assistência Social Excepcional. Então você pode fazer um Pix, tem o Pix da clínica, a gente vai reverter 100% as doações para a ABASE. Vamos fazer, claro, que uma prestação de contas depois sobre isso. A Flaviana está dizendo que delícia, então vem, Flávio, você está convidado, você é daqui da região, e quem não for também, estiver por aqui, desça. Então eu vou ler aqui um poema da Pema Chodron, que é uma monja budista. Eu gosto demais dos textos dela. Esse é um pequeno livro, um pocket dela, tá? Um pocket é em inglês, eu vou ter que traduzir aqui, então eu vou talvez um pouquinho mais devagar, mas falando do equilíbrio emocional, e ela fala que nós começamos com nós mesmos. Na cultivação da bondade amorosa, love kindness, bondade amorosa, que é tão importante, é compaixão, bondade amorosa com a vida, com a gente. Nós treinamos primeiro a sermos honestos, amáveis e compassivos para nós mesmos. Então, primeiro para nós mesmos, tá? Ao invés de nutrir crítica, autodenegrição, né, a gente se colocar para baixo, nós começamos a cultivar um olhar claro de amabilidade. Às vezes nós nos sentimos bons e fortes, às vezes nos sentimos inadequados e fracos. Mas a nossa amabilidade amorosa é incondicional. Não importa como nos sentimos, nós podemos aspirar a sermos felizes. Nós podemos aprender a agir e pensar em maneiras que lançam sementes para o nosso bem-estar futuro, gradualmente nos tornando mais conscientes do que causa a alegria, tanto quanto o que causa o distresse. Com a amabilidade amorosa em direção a nós mesmos, é difícil, se não impossível, e a gente sente isso genuinamente pelos outros. Deixa eu repetir essa última parte. Sem a amabilidade amorosa por nós mesmos, é difícil, se não impossível, senti-la genuinamente pelos outros. Então, tudo que nós precisamos fazer é começar conosco. O que a Pema Chodron coloca nesse pocket, nesse poema aqui, é nós começamos com nós mesmos, né?
Isso é algo muito importante de se colocar. Nós começamos sempre com nós mesmos. Não dá para nós sermos amorosos, compassivos com os outros, fazermos o bem para os outros, quando nós não fazemos primeiro conosco. Fala, mas isso é egoísmo? Não, isso não é egoísmo. Eu só posso dar o que eu tenho. Se eu não tenho amabilidade, amor e equilíbrio comigo, como eu vou oferecer isso para alguém? Essa é aquela velha metáfora do avião, né? Você está no avião, já desde o começo já se fala assim, olha, se o avião sofrer uma despressurização, vão cair máscaras de oxigênio do teto. Você pegue a máscara e faça o quê? Dê para todo mundo? Não. Você pegue a máscara, coloque em você, posicione bem a máscara, veja se você está respirando bem. Aí sim, você vai colocar nos outros, ajudar os outros, se for o caso. Isso significa o quê? Não, eu não vou fazer, eu tenho que fazer pelos outros, os outros são mais importantes, eu sou... E aí você pega, ajuda uma pessoa, ajuda duas, caiu a pressão, não tem oxigênio, você você desmaia, você fica sem oxigênio e você não pode ajudar ninguém, vai se tornar um fardo para os outros. Então, essa metáfora do oxigênio, do avião, que já está tão conhecida, né, que todo mundo sabe ela fala exatamente sobre isso. Eu não posso dar o que eu não tenho. Se eu não tenho o meu oxigênio, como é que eu vou dar para alguém? Isso se trata da síndrome do Salvador, o Salvador, do triângulo dramático de Karpman. O Salvador é aquela pessoa que precisa, não, eu faço, eu ajudo, eu dou, eu sou bom, precisa ser vista como uma pessoa boa. No fundo, ela faz isso por uma carência pessoal, não porque ela tem excesso de amor para dar, mas porque ela tem uma carência e precisa ser vista como alguém que faz algo pelos outros, que é boa, que é amorosa. Então eu não estou criticando, eu estou simplesmente dizendo que nós só damos o que nós temos. Se eu dou algo que eu não tenho, é algo falso, é algo ilusório. Então, como a Pema Chodron falou, trabalhe primeiro com você, primeiro nós. Isso não se trata de egoísmo. Quando eu busco o meu equilíbrio, quando eu estou num lugar um pouco mais centrado, um pouco mais saudável, aí sim eu tenho algo e eu posso oferecer para os outros, mas de maneira genuína e não falsa. Faz sentido isso para você? Coloca aqui nos comentários. Sim, faz sentido? Não. Não faz sentido, vou continuar pondo o oxigênio primeiro em todo mundo. Tranquilo, não tem problema algum. Faz sentido para você, sim ou não? Ó, a Angela colocando aqui, eu senti muita culpa com esta frase. Primeiro você se ama, depois você ama o outro. Sim, Angela, sempre. Sempre primeiro você se ama. Por quê? Porque a experiência do auto-amor, do autocuidado, como nós sabemos na sistêmica isso, né? A Pema Chodron colocou aqui, eu tenho amor por mim, eu posso compartilhar, inclusive nas relações afetivas, nas relações de casal. Se eu vou para uma relação esperando que o outro me dê o que meus pais não deram, amor, eu tive uma carência de amor, eu não consegui, né? Eu esqueci de colocar aqui nos comentários, né, fixar o tema aqui da live de hoje. Então, se eu estou ali num relacionamento afetivo, e aí eu vou na carência para essa relação, esperando que o outro me dê aquilo que eu não tive dos meus pais, então eu vou para uma relação no vazio, esperando receber, não esperando dar, né? E aí se eu vou numa relação no vazio, eu vou numa relação num lugar menor, o outro é maior, tem que me dar, e eu sou menor, tenho que receber. Agora, adivinha só, se eu vou para uma relação no vazio, na carência, esperando receber, eu vou encontrar uma pessoa equilibrada, harmonizada para se relacionar comigo? Não. Ou eu vou encontrar uma pessoa que é o salvador, que precisa dar, então vai ser minha mãe, eu vou ser o filho na relação, ou uma pessoa que também vem com as suas carências, e aí vai ter briga, porque todo mundo aqui precisa receber, e ninguém sabe exatamente como dar. Se eu estou dando a partir do vazio, eu estou dando esperando retribuição. E não é assim que uma troca saudável funciona. Eu dou porque eu quero que você me dê depois. Então é uma cobrança. E a relação amorosa, afetiva, saudável e num equilíbrio sistêmico é equilíbrio de troca. Terceira lei sistêmica, casal, equilíbrio horizontal. Na bola dourada, os pais dão e os filhos recebem. É de cima para baixo, é vertical. Casal é horizontal. Então eu dou algo porque eu tenho muito amor, auto-amor, e então eu tenho que dar para o outro. Eu tenho o que dar para o outro. O outro recebe e fala, nossa, que bacana, recebi. Agora eu vou dar também, né? E agora
o outro fala, nossa, olha, eu recebi do outro, eu gosto dessa pessoa, eu preciso fazê-la se sentir bem. Então o que acontece? Eu vou dar também, ok? Então a pessoa está dizendo aqui que faz sentido isso. E ontem eu estava, até comentei, né, com a Bianca ontem, que a gente estava lá conversando, e aí eu falei assim, eu vi no carro uma música, né, do Lulu Santos, que fala assim, ela me faz tão bem e eu também quero fazer isso por ela. Então esse é o equilíbrio de troca na relação, né? Eu recebi, isso me fez tão bem, ela me faz bem, essa pessoa, meu parceiro, minha parceira me faz muito bem. Então eu, por gratidão, por retribuição, por equilíbrio de troca, eu também quero fazer isso por ela, ou por ele, pelo meu parceiro, pela minha parceira. Tá? Então, esse é o verdadeiro equilíbrio de troca. O pessoal dizendo que sim, faz sentido totalmente. A Lu Rafael dizendo aqui, precisei de terapia para entender tudo isso, eu achava que tinha que resolver tudo para todos. Exato, essa é a famosa síndrome do Salvador de Carpimão. Vanessa, um beijo para você, se puder venha no workshop de constelação, se estiver por aqui, no sábado, e na meditação na praia, Vanessa que é aqui de Santos. Então, muitas vezes nós temos sim que fazer uma terapia, nós temos que constelar, né? Nós temos que trazer para consciência todos esses temas. Por quê? Porque sem consciência nós estamos o quê? Inconscientes. E a partir da inconsciência, o que é inconsciência? Inconsciência é quando você está desmaiado, quando você assim, no, né, fisicamente, fisiologicamente falando também, você está inconsciente, você está o quê? Dormindo, você está desmaiado, você está em coma, e aí não tem como agir. Né? Nós precisamos estar conscientes. Conscientes do quê? Conscientes dessas leis sistêmicas, conscientes daquilo que nos traz a vida, consciente das leis sistêmicas, né, de como eu posso fazer para viver com equilíbrio emocional, no meu lugar de poder, no meu lugar de equilíbrio. Então, quando eu estou aqui, meus pais vieram antes e eles são maiores. Eles transmitiram para mim a vida. Ótimo, sou grato, agradeço. Mas eles fizeram isso, eles não fizeram aquilo, eles foram assim, eles não foram assado. Bom, o que eu faço com isso hoje? Eu sou adulto, vou ficar lamentando, choramingando porque minha mãe gostava mais do meu irmão, porque o meu pai batia na minha mãe, porque eles são adultos, eles tinham que se resolver, não sou eu que tenho que resolver isso para eles. E geralmente o Salvador foi um filho parental, começou a ter que resolver as coisas em casa. Então, meus pais dão, eu recebo e agora eu não retribuo, no sentido não de egoísmo, nada, mas simplesmente porque eu tenho que passar a bola dourada aqui para o meu filho. Se meus pais, infelizmente, precisarem de ajuda, não souberam como manter a sua independência, não souberam como manter a sua autonomia, eu vou ajudar no lugar de filho. Eu não vou buscar ser maior do que eles. O que eu tenho também, eu tenho que passar saudavelmente para os meus filhos, ou para a vida, se eu não tive filhos, para os dois, né? Doar algo para que quando eu me for, eu possa ter deixado alguma semente positiva aqui. Então, assim, a vida vem assim, vem do passado e vai passando em direção ao futuro, sempre aqui, eu no presente. Ok? Josi, total sentido. No começo somos tudo como egotistas e depois vamos evoluindo. Exato. Então é assim que a vida acontece. A gente vai tendo consciência e podendo cumprir o nosso papel, a nossa função. O meu lugar de poder é aqui. Eu estou aqui agora presente. Recebi dos meus pais, vou dar para os meus filhos. Eu não tenho exigências. Quando eu cresço, eu não tenho que ter mais exigência alguma em relação aos pais. Não tem que ter. Às vezes a gente escapa, escorrega, claro, somos humanos, ainda somos imperfeitos, estamos aprendendo, mas a minha energia, o que eu recebi, eu viro para os pais, para todos que vieram antes, agradeço. Tomo essa vida plenamente, me preencho, me repleto de vida, de amor saudável e vou passar isso adiante, viver na minha vida e passar isso adiante, pegar a máscara de oxigênio, colocar em mim e assim eu posso trocar, equilibrar com os companheiros e retribuir para a vida, para frente, para quem vem depois. É simples, né? A gente fala que as leis sistêmicas, quando a gente vai ouvindo, começa a aprender, se tornam muito simples de entender, mas não são nada fáceis de viver. Por quê? Porque nós trazemos todos esses conceitos da nossa família de origem, não é? A gente aprende que o normal na minha família é colocar máscara de oxigênio em todo mundo e deixar a gente tem que ser bondoso, amoroso, a gente tem que ser compassivo, então eu não vou pôr a máscara em mim, eu vou pôr a máscara em todos os outros. Ok, então esse é o conceito da minha família. Eu preciso seguir isso? Se eu achar que é saudável, sim. O que veio de saudável do meu sistema, eu tomo, fico
e potencializo. O que não foi saudável, o que foi doentio do meu sistema, eu deixo com eles, porque eles também foram seres humanos, também imperfeitos, também infalíveis como eu, e tiveram a sua maneira, a sua oportunidade de aprender algumas coisas e de não aprender outras. E eu também estou aqui, vou aprender algumas coisas, outras eu não vou aprender, e procuro passar o mais saudável adiante, e que os meus filhos tomem tudo que eu dei. O que eles acharem que foi saudável é deles, o que não foi, eles deixam comigo e não tem nada a ver com isso, e levem adiante algo mais saudável ainda. Assim a vida vai se potencializando, assim a vida vai se tornando mais e mais saudável no correr do tempo, na vida e no futuro. Ok, gente? Então vamos caminhando aí para o nosso encerramento. Como passa rápido, né? Numa live dá tempo somente de arranhar o tema, de colocar aí um princípio desse tema. E nós vamos para a nossa meditação de encerramento, né? E aí hoje eu trouxe alguns textos, eu vou também trazer um texto aqui final para vocês, tá? Que é do livro também, do Bert Hellinger, o criador das constelações familiares. Esse livro chama-se A Cura, e fala sobre saúde, saúde física, saúde emocional, e tem um trecho aqui que fala sobre o centramento, o centro. Lu Rafael, passei a bola dourada para frente. Maravilha, Lu Rafael. Isso aí, vamos passar a bola dourada sempre para frente, não esperar que ela volte para trás, porque se voltar para trás, ela está presa no passado. E se a gente ficar preso no passado, nós vamos para o mundo da depressão, do adoecimento, do vazio, né? Tem que ir para frente. Tá? Então já vamos nos preparando, nos centrando para a meditação. Então, se encoste aqui as costas na cadeira, coloque os pés descruzados no chão. Comece a perceber a sua respiração, entrando, saindo. Eu vou lendo para vocês esse trecho e depois nós vamos emendar isso com a meditação. Chama-se o centramento. Como iniciamos um novo dia? Somos motivados por tudo aquilo que nos espera? O que se apossa de nós? Ou será que nos centramos em nosso corpo e permitimos que ele nos conduza? O que interessa primordialmente ao nosso corpo? Com que ele se ocupa intensamente o tempo todo? A ele interessa o tempo todo a nossa vida. Seu centramento e seu movimento são dirigidos à nossa vida, para que a preservemos, para que ela prossiga de uma boa maneira. Não existe centramento mais profundo que a sintonia com aquilo que se processa em nosso corpo. Quando a nossa atenção permanece centrada na plenitude dos processos em nosso corpo, sentimos-nos centrados diretamente nos poderes que o mantêm em movimento. Tudo em nosso corpo é sintonizado de forma precisa para manter-se funcionando mutuamente e sentir-se bem. Então, lembrando que corpo e mente, polaridades. Não tem como abrir mão do corpo ou como abrir mão da mente e das emoções. Temos que integrar corpo e mente. Então vamos para a nossa meditação. Vamos nos centrar com uma meditação. Mantenha os olhos fechados para se conectar com o seu interior. Comece a perceber, ouvir com bastante atenção o seu interior, o seu corpo. Procure perceber se você ouve o murmúrio do sangue circulando no corpo, fluindo por cada lugar do seu corpo. O sangue flui, porque se ele não fluísse, se ele não levasse a vida, o oxigênio, os nutrientes, aquela parte do corpo entraria em colapso e morreria. Você consegue ouvir, sentir, visualizar a sua circulação, seu sangue levando os nutrientes, o oxigênio por todo o corpo e depois retornando, liberando nos pulmões o gás carbônico? Preste atenção. Ele flui e alcança todas as células, vai alimentando as células e dando tudo o que elas precisam para fazer o seu trabalho, para fazer as suas funções em ordem. Imagine-se ser levado por essa circulação do mesmo jeito, com a mesma meta, sem excluir nada, sem excluir nenhum lugar, sem excluir
nenhuma célula do seu corpo. Até o último cantinho, cada cantinho do seu corpo. Nós levamos algo a essas células e tomamos algo, não vai e vem constante nessa polaridade, yin yang, circulação arterial e venosa. Perceba a sua circulação. Quem ou o que impulsiona essa circulação ininterruptamente? O seu coração. Ouça o seu coração. Sinta o seu coração batendo, pulsando. Desde a 3ª semana de vida intrauterina, o nosso coração estava lá batendo e só vai parar no dia em que nós nos formos. A circulação através do coração, dos batimentos do coração, vai absorvendo o oxigênio dos pulmões, o oxigênio vem de fora, do ambiente. Nós inspiramos e expiramos o gás carbônico numa troca contínua. E na atmosfera do planeta, é a mesma atmosfera, já respiraram todas as pessoas que passaram por aqui. Todas. E em cada expiração, a gente solta na atmosfera bilhões de moléculas. E essas moléculas estão aí circulando, intercambiando entre as pessoas. Também é uma forma de relacionamento. Da mesma maneira, o nosso coração mantém, através dos batimentos, da pulsação, a circulação funcionando. Um leva e traz, circulação arterial e venosa, vai e vem, a polaridade. Isso garante a preservação da vida. A vida mantém-se dessa maneira. Então se sinta junto com a circulação, perceba essa pulsação, esse vai e vem, esse fluxo, esse fluir da vida. Olhe para o coração, para esse movimento que nos mantém vivos até agora. E da mesma maneira, olhe para o movimento criativo que mantém o mundo funcionando. Também uma circulação de ideias, de energias, de pensamentos. No mundo também há uma circulação. E junto com o nosso coração que vai pulsando, que vai vibrando, com o nosso corpo, com essa pulsação criativa do mundo, se sinta movimentado nessa corrente da vida. Sinta como você faz parte do mundo, como você se conecta com as pessoas próximas, com as pessoas distantes. E sinta, ouça esse murmúrio, esse som poderoso, esse movimento que nos leva para todos os lugares. E como que você se sente preparado para começar o seu dia a partir de agora? Você está centrado, está em harmonia com tudo aquilo que você carrega, com todo esse movimento de vida? Você sente a pulsação do seu coração, a pulsação da vida no mundo, das pessoas? Como é que nós nos sentimos e alcançamos de uma forma bonita, de uma forma profunda, harmoniosa, essa sintonia com o nosso corpo, essa sintonia com o mundo? Quando nós nos alegramos. Então sinta essa alegria, sinta essa possibilidade de conexão. Respire profundamente, sinta o sangue fluindo, sua pulsação, e sinta como você flui também na corrente da vida, na corrente do mundo. Todas as pessoas que você já encontrou e que ainda irá encontrar. E se conecte com isso, com alegria, com preenchimento, tomando a vida na sua plenitude. Inspirando e expirando um pouco mais profundamente, 3 vezes, e aí volte, abra os olhos, após 3 respirações, e se perceba aqui agora. E como é que você está agora? Como é que você está se sentindo depois dessa meditação, dessa reflexão, de tudo que a gente leu, viveu, raciocinamos? Espero que tenha feito sentido para você, espero que você esteja bem, que você se encontre com você mesmo, que você coloque aí a máscara de oxigênio primeiro em você para poder depois dar para os outros.
A Josi está dizendo, sentiu calmaria e fluir através desse exercício. Gratidão, Josi, a todos que participaram. Que vocês estejam bem. Quem puder estar presente aqui no nosso workshop presencial Sábado de Constelação, no grupo do final de ano de meditação na praia, 28 de dezembro, 17h30, na praia do Boqueirão, em frente a Conselheiro Nébias. Doando, nós vamos doar para a base, a doação que vocês trouxerem. Então, estamos aí, nesse fluxo de vida, recebendo e doando, recebendo, tomando a vida, doando aquilo que nós podemos também, sem sermos salvadores, e vamos em frente. E hoje, começando o nosso dia, né? Que nós possamos ir aí para o nosso trabalho, para o nosso dia, para nossas atividades, no nosso lugar de centro de poder, com o nosso equilíbrio emocional, a partir do corpo e da mente, dessa polaridade, dessa união. Espero que vocês fiquem bem, um forte beijo no coração, um abraço bem apertado para todos e que tenham um dia maravilhoso e uma vida mais maravilhosa ainda, que todos merecemos, não é isso? Gente, gratidão, fiquem bem e até a próxima. Tchau!